Pois é, começando mais uma edição do Bastidores do Timão com Marco Belo, para alegrar um pouquinho a moçada do Corinthians, que tá triste com os últimos resultados, com a saída do Tite, enfim. Deixa eu tocar uma música aqui, vai uma música esquisita, mas que vai alegrar um pouquinho a moçada nesse final de semana. Vamos aí. Pronto, chega. Agora vocês querem informação. Tem muita gente que mandou perguntas, inclusive pro @podcasttimão no Twitter, né? Perguntando a respeito, claro, do que todo mundo quer saber. Depois da saída do Tite, quem será o novo treinador do Corinthians? Para começar, eu vou falar sobre essas especulações a respeito dos nomes dos treinadores. Será que o Corinthians realmente procurou os treinadores? Será que eles disseram não para o Corinthians? Enfim, o que aconteceu na realidade, porque uma coisa é o torcedor que fala, a imprensa está inventando. Outra coisa são os dirigentes que falam, não é verdade, o Corinthians procurou. Daí o presidente do Corinthians fala, não, o Corinthians não procurou. Cada um fala uma coisa. Ninguém está mentindo, pessoal. Ninguém inventa informação. Quer dizer, não vou falar ninguém, tem gente ruim em toda a profissão. Mas a grande maioria dos jornalistas não inventa uma informação. O que acontece é que eles recebem a informação de uma forma e às vezes há um mal entendido. O Corinthians não procurou oficialmente nenhum treinador. O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, não ligou para o presidente do Grêmio, para o presidente do Sport, para o presidente do Santos, tampouco ligou para o Dorival Júnior, para o Oswaldo de Oliveira, para o Roger, perguntando se eles treinariam o Corinthians. Não é assim que acontece no futebol, não é presidente para presidente. Quando você faz uma contratação, existem sempre os intermediários. Tem muita gente que se conhece no futebol. O jogador do Corinthians conhece o jogador do Palmeiras, que conhece o jogador do São Paulo. O diretor do Corinthians conhece o auxiliar técnico do Grêmio, que conhece o gerente de futebol do Sport. As pessoas se conhecem e elas vão falando, vão conversando. O presidente Roberto de Andrade, do Corinthians, não iria ligar para o presidente do Grêmio para oferecer um cargo ao Roger, técnico do Grêmio, sem antes saber do próprio Roger se ele gostaria. Como é que o presidente do Corinthians liga para o presidente do Grêmio e daí o presidente do Grêmio fala, beleza, vamos negociar. Daí chega no Roger, o Roger não quer. Então o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. O Alessandro, que é gerente de futebol do Corinthians, foi jogador, lateral direito, que levantou a taça da Libertadores de 2012. Naquele time estava o Wallace, zagueiro, que hoje é zagueiro do Grêmio. Não custa o Alessandro ligar para o Wallace e falar, Wallace, dá um toque no Roger aí, se ele aceitaria, caso houvesse uma negociação, dirigir o Corinthians. O Roger falou, não aceitaria. Daí chega a notícia, Roger diz não ao Corinthians. Mas não é que o Corinthians fez uma proposta ao Roger, só quis saber se rolaria o negócio. Aconteceu a mesma coisa com o Dorival Júnior, aconteceu a mesma coisa com o Eduardo Batista, não foram propostas. Então se o presidente do Corinthians está falando não houve propostas, ele não está mentindo. Se o Roger fala que foi procurado, ele também não está mentindo. E se a imprensa fala que houve procura e houve negativa, não está mentindo. Só que não houve uma resposta negativa a respeito de uma proposta. E isso não aconteceu. O Corinthians não está levando não oficial. O que está acontecendo são consultas aos possíveis treinadores que não se interessam. Cada um por um motivo. E eu vou explicar. O Roger, porque tem um contrato com o Grêmio e não quer deixar o Grêmio para vir para o Corinthians. Está no direito dele. O Oswaldo de Oliveira, a meu ver, aceitaria, se fosse procurado realmente. O Oswaldo de Oliveira é o único deles que aceitaria na hora vir para o Corinthians. O Eduardo Batista, no passado, já deixou o Sport, clube em que ele realizava um trabalho muito bom, para dirigir o Fluminense. Não se deu bem. Ele achou que foi um passo muito grande na carreira dele que está começando agora. Hoje ele está na Ponte Preta e não gostaria de fazer a mesma coisa, de sair da Ponte e vir para o Corinthians e de repente dar um passo em falso na carreira. Por isso que o Eduardo Batista preferiu dizer não. Outro técnico procurado foi o Dorival Júnior,
que não quer deixar o Santos, tem contrato longo com o Santos. Também está no direito dele o Dorival Júnior, que é um técnico que agrada bastante a diretoria do Corinthians. Sobre o Silvinho, é outra história. O Silvinho trabalhou no Corinthians, foi auxiliar técnico do Mano Menezes e do Tite, e informou o Roberto de Andrade, em 2014, que ele estava indo para a Europa para fazer cursos de treinador, para se aprimorar e no futuro voltar para ser técnico, inclusive, do Corinthians. O Roberto de Andrade falou para o Silvinho: você vai ser um dos próximos técnicos do Corinthians. O Silvinho está no meio desses cursos. Além de ser auxiliar técnico da Internazionale, ele está fazendo esses cursos de treinador na Europa. Esses cursos lá são levados muito mais a sério do que aqui no Brasil. Um técnico para dirigir uma seleção europeia tem que ter um curso desses. Um técnico para dirigir um grande clube europeu tem que ter um curso desses. Aqui no Brasil você chama qualquer treinador que não precisa fazer um curso, ou faz um curso de uma semana e já treina. Lá é levado muito mais a sério. O Silvinho tá levando isso a sério. Desculpem que eu tô meio gripado quando eu tô gravando esse programa, por isso que de vez em quando eu dou essas paradas. Mas enfim, ele avisou o presidente do Corinthians que ele quer terminar esses cursos, por isso ele acha que não pode, nesse momento, ser treinador do Corinthians. Por isso a diretoria está pensando em muitos nomes. Eu acho que no momento, eu estou gravando esse Bastidores no sábado, dia 18, às 11 horas da manhã. Nesse momento, é mais fácil o Corinthians ou decidir pelo Oswaldo de Oliveira, que seria uma decisão mais simples, porque o Oswaldo, como eu disse, é o único desses que aceitaria, que tem bagagem, já dirigiu o Corinthians, enfim, não seria um desafio tão grande assim na carreira dele, ou então até convencer o Fernando Diniz de deixar o Grêmio. Daí teria que convencer o seu Mário, né, que é o seu Mário Teixeira, que é o dono do Grêmio Audax, a liberar o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz falou que não deixa o Grêmio porque ele acertou com o seu Mário Teixeira para ficar lá até o final do contrato, ele é um homem de palavra, enfim, o Corinthians poderia convencer. Ou então trazer um técnico de fora do país. Daí há muitos nomes, né? A gente vai ficar especulando aqui, técnicos argentinos, chilenos, uruguaios, enfim, tem muitos nomes de fora do país que poderiam dirigir o Corinthians. Esse é o assunto principal, né, de campo, tá todo mundo falando, todo mundo sabendo, os desfalques do Fábio Carille, que é um cara bom. O Fábio Carille é muito bom auxiliar, ele é responsável, para quem não sabe, por muitas contratações certas feitas pelo Corinthians, como Jusilei, Romarinho, outros atletas que foram pescados do futebol do interior e que deram muito certo no Corinthians, foram indicações do Fábio Carille, mas ele não se sente preparado para ser treinador, porque para ser treinador você precisa ter autoridade sobre os jogadores, você precisa ser um psicólogo, você precisa resolver conflitos internos, é muito mais do que entender de tática. E o Fábio Carille, que está fazendo também cursos de treinador, ele quer ser treinador no futuro, nesse momento, não acha que está preparado para isso. Há outro nome, Osmar Loz, que é técnico da base corintiana. Esse nome ganha força, hein? Também nos bastidores. Ele não é primeira opção, segunda opção, terceira opção, mas se o Corinthians não conseguir ninguém, pode fazer uma tentativa com o Osmar Loz. O lado negativo do Osmar Loz é que ele tem uma personalidade muito forte, ele bate de frente com os jogadores, inclusive ele já saiu, ele treinava o time de base do Internacional de Porto Alegre e brigou com meio mundo lá, acabou vindo para o Corinthians. Então, por causa dessa personalidade forte, há um certo receio. Vamos lá, pelo Twitter, @podcastmão, Rafael Mariano: o que houve com o podcastmão? O Vitor Guedes e o Vessone brigaram? Não, o Vitor Guedes e o Vessone nunca brigaram, eles brigam só no ar, mas fora do ar são muito amigos e o podcastmão volta. A gente teve uns problemas técnicos que é muito difícil os quatro estarem em um lugar com internet boa, com equipamento bom, no mesmo lugar, porque cada um dos quatro tem uma profissão diferente,
mas a gente está tentando bater os horários aí para gravar o podcast Timão normalmente na semana que vem. Luiz Nascimento, cadê o podcast Timão? Também perguntando a respeito do programa que vai ser gravado normalmente, se Deus quiser, na semana que vem. O Moreno, Misael Moreno, está perguntando para o Vitão Guedes, para o Teleco aqui, com a demandada geral de todos do Timão, esse final de ano vai ser dureza, mas estamos na torcida. O pessoal está elogiando bastante o Corneta do Vitão, que é um outro programa aqui do canal Podcast Timão. A Andréa Mantovani elogiando também o Corneta do Vitão, falando que da participação do Basílio, filho do Vitor Guedes, J. Felipe também participando aqui, Planeta Corinthians, olha que legal, Maurício Oliveira elogiando bastante o programa do Vitor Guedes, Corneta do Vitão. Tem também o Telecopress, que é outro programa do canal Podcast Timão, e esse Bastidores, né, que eu tentei tirar um pouquinho das dúvidas a respeito dos novos treinadores ou do novo treinador do Corinthians. No domingo, contra o Botafogo, o Fábio Carille mais uma vez vai comandar o time, que tem muitos desfalques, né? O Walter vai ficar 1 mês fora, o Elias vai ficar 2 meses fora por causa daquela entrada criminosa do Gum, e teve gente que falou que não foi falta, hein? Teve gente na televisão que falou que não foi falta, absurdo. O Elias 2 meses fora dos gramados. Acho que o Camacho vai ter mais chances, ele entrou contra o Fluminense e foi bem, melhorou o time contra o Fluminense e deve ter outras chances. Vou ser bem sincero, o Corinthians precisa de um primeiro volante, porque com esse problema do Christian, Bruno Henrique como primeiro volante não vai bem. Já vimos que ele não vai bem. Como segundo volante, é um jogador ok. Como primeiro volante, não vai bem. E o Williams tá muito mal. O Williams foi reprovado pelo Tite, tanto que virou terceira opção. Jogador que tá emprestado, né? Foi contratado junto ao Cruzeiro, tem contrato até o final do ano. Tá muito mal. Por isso, ninguém escala o Williams como primeiro volante, nem com a contusão do Christian. Então, o Corinthians precisa de um primeiro volante. E o Corinthians precisa de um atacante, precisa de um 9. O Luciano também está muito mal. E ele é o titular no lugar do André, para ver como o André estava mal. O Luciano que não fez um gol. A gente está em junho. A gente está no mês 6 de 2016. E o Luciano, o camisa 9, não é 9, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O centroavante não fez um gol no ano. Centroavante titular do Corinthians. É um absurdo. Então, Luciano e André, legal para ser reserva, mas precisa de um matador, de um jogador para ser artilheiro, aquele cara que resolve, que faz gol. Se o Corinthians tivesse feito gols nas oportunidades criadas, tinha vencido o Fluminense fácil no Rio de Janeiro. Marquinhos Gabriel perdeu muito gol e faltou um cara lá na frente para colocar a bola para dentro, porque criar o time está criando. O Guilherme, apesar de aparecer pouco no jogo, às vezes joga bem, às vezes joga mal, ele cria 1 ou 2 oportunidades para o jogo. Se tiver um cara para pôr para dentro, o Corinthians faz 1, 2 gols por jogo, ou em bolas do Guilherme, ou em cruzamentos do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel. Precisa de um centroavante. No resto das posições se vira, mesmo com a saída do Felipe, o Iago agora está suspenso, enfim, vai de Balbuena e Pedro Henrique em um jogo, depois o Iago volta, não tem problema, a defesa do Corinthians não é das piores coisas do mundo. Agora precisa de um primeiro volante e precisa de um centroavante e precisa urgente, talvez mais urgente do que um treinador, mas enfim, Corinthians está atrás de um técnico e eu espero ter tirado as dúvidas do ouvinte corintiano nesse Bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, Marco Belo, volto no podcast Timão, provavelmente na próxima terça-feira, se tudo der certo. E quem sabe com uma vitória do Timão sobre o Botafogo nesse domingo e a retomada do time no Campeonato Brasileiro. Vou encerrar com música. Vocês adoram quando eu ponho música. Vou encerrar com... Que música que eu ponho do Corinthians? Vou meter um hino do Corinthians aqui para encerrar o programa. Abração para vocês, até a próxima.